Olá, você está na comunidade Atma. Meu nome é Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, astrólogo e nesse vídeo eu vou trazer alguns depoimentos sobre catarses em uma sessão de ayahuasca que alguns dos nossos amigos tiveram para trazer um pouco a você uma compreensão sobre vibração, sobre experiência de vida. Muitas vezes vai até ajudar você em cima de algum problema que você tenha. Bom, o certo era eu ter gravado o vídeo no dia, mas eu esqueci. Mas, enfim, trabalhamos com o que temos, né? No último domingo, nós fizemos uma celebração com a ayahuasca aqui em casa e recebemos algumas pessoas. E dentro disso, fizemos a sessão xamânica. Cada uma dessas pessoas teve a sua experiência, mas nós percebemos ali que foi algo em comum, né? A gente vê a questão da egrégora, como que, por mais que cada um tenha a sua maneira, ainda assim a ideia foi muito parecida. Resumidamente, nós tivemos grandes catarses em relação a drogas, a morte, a doenças, a problemas. Então, vai girar mais em torno disso, para que tenhamos aí alguns aconselhamentos, porque hoje em dia tá difícil, de fato. Temos que reconhecer que é bem complicado, né? A primeira pessoa que trouxe ali a visão foi a Cláudia, e ela comentou sobre a importância de ter a disciplina, a importância de você estar ali no grupo, estar ali em uma celebração e você estar consciente, estar cuidando do outro, estar vendo a necessidade do outro. Também tomar muito cuidado com vícios, né? Porque nós que trabalhamos com essas medicinas, trabalhamos, por exemplo, com rapé. E tem muita gente que costuma trocar o tabagismo pelo rapé. Então acaba trocando um vício por outro. É o que a gente explica aqui, que a gente viu em psicanálise, em vários outros estudos. Se o indivíduo tem um distúrbio de pôr coisas para dentro, o tabagismo é uma delas. Se ela corta, mas ela não supera o gatilho, ela desconta isso em outra coisa, seja um rapé, seja alimentação. Então ela come demais, bebe demais. Então tem que ver o que está acontecendo, né? Então tem que dar a César o que é de César. Se é um problema emocional, tem que ir nas emoções. Não adianta tentar colocar remédio físico. Pode até aplacar um pouco ali, mas não vai trabalhar a causa principal. Então ela falou dessa questão, né, de tomar cuidado com os vícios. Ela contou um pouco da história da vida dela, o caminho que ela percorreu, e que ela também está levando a sério essa questão da espiritualidade, que é difícil você olhar para o outro, olhar as escolhas que o outro faz e ainda assim s- apenas aconselhar sem querer se colocar ali na frente, né? Porque ela tem um filho também, e ela contou um pouco da história dele. É os desafios dele, ele tem que passar por isso, então a gente tem que deixar, né? A gente tá ali para quando precisar, mas a gente avisa, fala, ó, cuidado, eu já andei por esse caminho, eu sei onde você vai parar, o que pode acontecer. Ela, não, deixa que eu vou, então deixa que vá, né? Então tá tudo bem. Ela também comentou sobre a questão de respeitar as escolhas do outro, de entender que a gente não tem que ter dó, né? É uma coisa que eu também vinha percebendo, todos nós nessa egrégora a gente vem percebendo, cada um à sua maneira, mas é de compaixão, tenha sempre, mas pena, não tenha nunca. Porque se você vai lá, tira o problema do outro, você resolve por ele, aí ele não cria resistência, ele não consegue se preparar para a vida, então ele fica dependente de você. Então você vê aí que é uma linha fina, né? Qual é a diferença? Você tem que ver se o outro tá crescendo, se o outro tá mudando. Se você vê que você ajuda, mas ele não muda, ele tá ali sempre a mesma pessoa, então ele tá dependente de você. Então você tem que começar ali a desmamar a criança, como se fala, porque a gente fala, a gente traz o peixe as primeiras vezes, depois a gente ensina a pescar, porque senão você sempre vai ter que pescar pro outro, e não dá, né? A segunda pessoa que falou foi a Ivone. A Ivone, ela frequentava uma casa de Quimbanda, hoje ela tá mais seguindo a questão xamânica. E ela teve as experiências, ela recebe os guias dela ali, e ela falou muito disso também, né? Do umbral, de como que é necessário. Tanto que ela foi falando, e foi até eu fui aprendendo com ela, porque a gente não sabe tudo.
Eu lembro que durante a sessão aconteceu de alguma pessoa precisar de muita energia, porque ela estava muito densa, né? Estava muito presa ali nas próprias dores. E quando você transmuta aquela energia com a ajuda dos amigos espirituais, que você transforma, né? E você manda aquela energia densa para o umbral, eu fiquei pensando, nossa, então o umbral é uma lata de lixo, porque a gente está jogando energia ruim lá, né? E ela foi explicando, falou, não, eles querem isso. Então você joga a energia para eles que eles vão montar em cima, porque eles querem. Então você vê que na natureza nada é desperdiçado. Então aí você, faz sentido. Então toda aquela dor daquela pessoa que estava na sessão, que foi transmutada, foi mandada para um umbral, eles queriam. A pessoa queria a paz e eles lá embaixo queriam a energia dela. Todo mundo sai ganhando, né? Então você vê que é uma coisa impressionante. Ela também trouxe aconselhamentos, né, de deixar fluir. Quando a espiritualidade está com a gente, você percebe. Eu digo também no começo, quando eu comecei a sentir. É que assim, eu não incorporo, não é aquele sentido de perder a consciência. Eu sinto que tem algo comigo, mas eu tô consciente. Eles que mexem, eles que vão, eles que orientam, eles que fazem reiki ali, e eu só permito, né? Quando nós sentimos que é um trabalho comprometido ali. E no começo eu tinha muito medo, eu sentia alguma coisa assim, eu já assustava e não queria, porque o corpo físico morre de medo e precisou de meses e meses para me acostumar. Então hoje você vê que deixa fluir. Às vezes até mesmo você tá lavando uma louça, tá limpando um chão, arrumando uma peça de um carro, alguma coisa, você sente que algo tá com você ali, sussurra uma ideia, vai nisso, faz aquilo, e você entende que aquilo é bom para você porque faz sentido, porque ajuda. Então, na questão da espiritualidade, teve muitas vezes que eu duvidei, mas já teve diversas vezes que eu estava pensando uma coisa e vinha alguém e me dizia algo que fugia totalmente do que eu estava pensando. Falei, bom, tá bom, pode até ser algo dentro de mim, não vou dizer que não, mas naquele momento fugiu demais. E era uma coisa certeira. Então, não é coincidência. Eu não posso acreditar em coincidência, né? Então, a gente tem que começar a abrir os olhos para isso. E ela também compartilhou uma dor muito intensa, né, que ela tá passando, e aquilo muda a gente, né, que a gente vê que, nossa, com tão pouco a gente quer desistir, né, e tem gente que tá passando por dificuldades maiores e tá ali. E tanto que a minha irmã também tava lá na sessão, falou, mas como que você aguenta? E ela falou, não é questão de, eu não tô negando, tá doendo, mas eu tô aqui trabalhando, fazendo a minha parte, espiritualidade, eu acredito que tá tudo bem ali, acredito que realmente existe um outro lado, então você sente mesmo que a pessoa sabe, é diferente de ter fé, né? Falar, eu acho que tem outro lado ali, então tá tudo certo. Não, eu sei que tem, eu já fui lá, já vi, eles vêm aqui, então você constata isso. O rapaz também comentou que foi bom, que foi bacana, ensinou bastante coisa pra ele. Ele aprendeu a lidar com a energia da morte, que a gente já vinha se preparando para isso mesmo, que a energia da morte ela não é necessariamente morte física, né? Ela também vem para recolher resíduos de crenças que nós superamos, catarses que tivemos, então fica um resíduo, né? Então ela vem e busca isso para mandar para quem quer. Porque veja, quando eu acredito numa coisa violenta e eu tenho uma catarse, eu não preciso mais da crença. Então a morte vem e recolhe. Alguém quer essa energia, porque ela gera força, ela gera emoção. Então ela manda para quem quer, né? Para quem tá merecendo e tá precisando ali. Porque tem espíritos que precisam. Né? De fato, não dá para falar que não, que gostam disso. E teve uma moça também que falou do trabalho, né? Que ela estava trabalhando demais. Eu também pensei nisso também, né? Falar, nossa, você tá trabalhando, 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 aí você não vê a tua vida íntima acontecendo, você não pensa em sair, comprar uma coisa pra você. Então você vê que é a moderação, né? A gente não tá falando, vai, faz tudo que te der na telha. Fala, não, de vez em quando, compra uma roupa, dá uma voltinha, cuida do seu corpo. E você vê que às vezes a gente vai esquecendo, principalmente por esse trabalho espiritual. Você vê muita gente, muita coisa acontecendo ali e aqui. E você ó, tem uma hora que você não se vê mais. Então você vê, tem que ter o equilíbrio. Não é nem só o outro, nem só eu. Tem que ter os dois ali. Dentro do que eu tinha tido da minha experiência, que eu compartilhei um pouco, tive muita experiência com o Brau também. E foi basicamente o que a Ivone e a Cláudia tinham falado também. E o rapaz também tinha falado, o Elton. É, que a morte de fato vem. E quando eu tava passando, porque a gente tem que. E eu lembro que eu tava super assim.
passado, assim, da experiência, eu falava: "Ai, eu não quero levantar daqui". Porque a gente fica inseguro, né, "Ah, vai que eu tô passando demais", as pessoas se incomodam que eu tô ali toda hora passando, ver como é que elas estão. E eles: "Não, você tem que se mexer, tem que mexer a energia pra eles ver que você tá bem, pra eles ver que não é uma coisa ruim". E quando eu passava, assim, eu via as energias ali, então, você vê que é uma coisa nítida, é inegável. Então, hoje eu vejo muito isso. A gente não percebe a vibração pelo dia a dia corriqueiro, né? Ansiedade pra lá, pra cá, e conta, e trabalho, mas tá ali. Se você parar um pouco, prestar atenção, você enxerga. Tanto que ontem a gente também foi a gente foi passou o domingo em família ali, e a gente falou sobre isso. Se você tá falando com uma pessoa, você sabe. No fundo você sabe. Às vezes a gente que se engana, né? Fala, não, ela não é assim. Mas tem lá no fundinho uma voz falando, ó, cuidado com essa pessoa. Ah, não, mas ela é digna. Então, hoje eu vejo, eu confio em todo mundo. Eu sempre dou um voto de confiança. Se a pessoa quebrar isso, tudo bem, ela vai ser perdoada. Só que eu vou me afastar dela. A gente não pode ser bobo também. E a minha irmã, Giovana, também, que teve a experiência dela, que foi bem significativa. Ela também fez ressonância há algum tempo, parou, eu acho. E a dela foi bem em relação, assim, à vida, né? Como que a vida é valiosa. Então, dentro da experiência dela, a espiritualidade revelou como que seria se ela tivesse tomado um caminho que ela estava pensando em tomar, né? E falou assim, ó, se você escolhesse isso, isso ia acontecer. Então, ela teve um vislumbre da trama. Aquilo acordou ela, porque ela viu o impacto que uma decisão tem. A pessoa fala, ah, é só uma escolha, não afeta ninguém. Afeta, afeta muito. Então ela viu tudo o que ia acontecer, ficou mal, ficou triste. Ela foi a que mais deu trabalho, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus, graças aos amigos da espiritualidade. Então ela entendeu. Então você vê, é incrível a questão da meditação, porque você para e pensa. Não é aquela coisa impulsiva, né, que as emoções vêm. Você tá triste, tá com raiva, tá com medo. Você toma uma atitude imprudente, depois você fica lá uma vida inteira para reparar, às vezes não consegue. E a meditação traz isso. Você para e pensa, se eu fizer isso, o que que vai acontecer? Aí você tem ali, você entende mais ou menos, às vezes tem uma epifania, né? Que eu me lembro de uma vez também que eu perguntei isso na experiência. Eu falei, mas por que que eu não tenho o que por que que eu não posso ter o que eu quero? E eles mostraram, ó, se você tivesse o que você queria, e se você tivesse o que você precisa. Aí você vê que são dois caminhos muito diferentes. Um é egoísta, o outro é fraterno. Ambos te levam a lugares diferentes. Pode até ser que o desejo te leve onde você quer, mas o que ele vai cobrar de você, você vai ficar infeliz, você não ia estar bem, né? Porque você ia se levar, se satisfazer por uma aparência que você não sabe o que é, você não entendia. Então aí você começa a entender. E trazendo isso para esse vídeo, eu digo para vocês, eu tomo muito cuidado com o desejo, né? A gente fala, ah, deseja isso, deseja aquilo. Olha, na minha visão, eu vejo que a vida é muito inteligente. Então ela sabe do que a gente precisa. Então hoje eu não peço mais as coisas. Eu só digo assim que eu tenha saúde, que eu tenha disposição para poder trabalhar, tenha força, que o restante vem por acréscimo. Então a gente vê que não dá para ficar empurrando, não dá para ficar pedindo assim milagre de, ah, me ajuda a passar no concurso, me ajuda a arrumar um emprego, me ajuda não sei o quê. É uma coisa nossa, é um compromisso nosso. Então a gente vê que essa vida tem um valor. Então a gente tem que começar a reconhecer esse valor e agir como tal, né? Bom, sem mais delongas, essa foi a explicação da sessão das pessoas. Espero que tenha ajudado vocês. Nas próximas sessões eu vou lembrar de gravar. Vou deixar cada um falar a sua experiência, que é bem melhor do que eu falando. Agradeço muito a vocês pelo tempo e até a próxima.